Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja Deus por mais uma noite, e é um privilégio estar aqui novamente com os queridos irmãos e amigos para compartilhar um pouco mais da sua palavra. Palavra de Deus que é viva e eficaz, palavra de Deus que não volta vazia, sempre fará aquilo que lhe apraz. Palavra de Deus, querido irmão e irmã, toda vez que ela é semeada, ela sempre achará um solo fértil, um coração acessível, que certamente vai germinar e vai dar fruto. Seja muito bem-vindo, Mário Venâncio, e você que também já está conosco, seja muito bem-vindo. Louvado seja Deus pela sua vida. Hoje nós vamos continuar na série Os Mandamentos da Mutualidade. Os mandamentos que dizem respeito a mim e a você. Boa noite, Rosali. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Irene, minha esposa. Louvado seja Deus pela vida dos queridos irmãos e amigos que estão conosco essa noite, quando vamos continuar olhando os mandamentos da mutualidade. A igreja precisa e necessita de obedecer, de cumprir esses mandamentos, porque desses mandamentos nós certamente dependemos para que a igreja se desenvolva de maneira saudável, para que o corpo de Cristo ele possa crescer de maneira saudável. Nós precisamos então cumprir os mandamentos da mutualidade. À medida que vamos caminhando, vamos nos edificando na fé santíssima. Hoje vamos falar sobre o segundo mandamento que nós escolhemos em nossa lista, que é edificai-vos uns aos outros. E vamos olhar também o sétimo mandamento, consolai-vos uns aos outros. Na nossa listagem de 1 a 30, eu preferi trabalhar esses dois e, se der tempo, mais um, que é aperfeiçoai-vos uns aos outros, porque eles estão interligados por alguns textos, aonde no mesmo texto você vai encontrar dois mandamentos. Por isso, então, vamos falar sobre edificai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros e aperfeiçoai-vos uns aos outros. Amém, queridos? Vamos orar, vamos seguir orando pelos missionários. Nunca se esqueça de orar pelos missionários que estão no campo de batalha, lá na linha de frente, onde o fogo mais inflama. Eles precisam da nossa intercessão, da nossa oração, precisam do nosso sustento, do nosso apoio. Então, querido irmão, querida irmã, se envolva na obra missionária. A igreja que não está envolvida com a obra missionária, ela está devendo o cumprimento desse mandamento. Portanto, vocês vão por todo o mundo e façam discípulos dos povos não alcançados da terra. A obra missionária também é um mandamento que devemos cumprir, e esta então se refere aos perdidos, aos não alcançados do mundo, que precisam ser alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Querido Pai, nós te adoramos nesta noite, nós bendizemos o teu nome, te glorificamos, porque tu és o Deus da glória, tu és o eterno, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós te bendizemos e te adoramos, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos novamente, para que então possamos olhar a tua palavra, meditar sobre ela. Ó Espírito Santo, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, abra os nossos olhos, Senhor, descortina diante de nós a tua palavra e dá-nos entendimento, Senhor, para que possamos perceber as maravilhas da tua lei e dá-nos vida devotada para que possamos então cumprir a tua palavra,
para o louvor da tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco essa noite, Senhor, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Ó Deus, rogamos pelos missionários que estão lá no campo, ó Deus, em países remotos, ó Deus, países perseguidos muitas vezes, guarda cada família, cada missionário, solteiro ou solteira, que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles, fortalecendo, animando, renovando o ânimo, Senhor, a fé, a esperança. Levanta sustento e manutenção adequada para cada um deles, Senhor. Não permita, ó Deus, que falte os recursos para cada um dos missionários. Aviva a tua igreja para que invista cada vez mais em oração, em apoio, em sustento e também no envio de novos obreiros, Senhor. Levanta ceifeiros para a última hora. Ó Deus, porquanto percebemos que vivemos na última hora, Senhor, da igreja na terra e devemos continuar na ofensiva de levar missionários ao campo, Senhor. Ó Deus, levanta, Senhor, ceifeiros, homens e mulheres corajosos, Pai, que vão dar a vida pela tua causa, Senhor. Em nome de Jesus, aviva a tua igreja aqui no Brasil, na retaguarda. Ó Deus, levanta o sustento daqueles que precisam retornar ao campo. Ó Senhor, que eles sejam mantidos pela tua graça e bondade, em o nome de Jesus. Ó Deus, guarda os enfermos desta hora, aqueles que estão internados, acamados, cada um enfermo nesta hora, que seja tocado pelo teu poder, aqueles que estão, ó Deus, em UTI, alguns desenganados pelos médicos, que a tua boa mão possa tocá-los e curá-los, pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, continua dando graça a cada um de nós, Senhor, nesse tempo de contaminação. Ó Deus, avança com a vacina, Senhor. Continua, Pai, a trabalhar, Senhor, no ministério, Senhor, da infraestrutura, Senhor, ministério da saúde, da economia. Trabalha em nosso país, em nossa nação, pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, libera os insumos que precisam vir ao país, para que vacinas sejam produzidas, ó Pai. Envia os recursos também, para que sejam adquiridas, ó Pai, no nome de Jesus. E trabalha nesta nação de maneira poderosa. Guarda o teu povo, a tua igreja. Guarda, Senhor, aqueles menos favorecidos. Ó Deus, tenha piedade de nós, da tua igreja, tenha piedade desta nação. E manifesta, Senhor, a tua graça. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, nós te rogamos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e amigos. Sejam muito bem-vindos. Você que chegou durante a oração, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14, verso 19. Tem ali um mandamento sobre a edificação de uns para com os outros. E esse é o primeiro mandamento que vamos olhar hoje. Edificai-vos uns aos outros. Boa noite, Neemias Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Romanos 14, verso 19. Se você tem Bíblia, por favor, abra. Romanos 14, 19 diz o seguinte: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Seguimos a paz e as da edificação. Esse é o mandamento para que você possamos seguir a paz, as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E hoje nós vamos olhar esse verbo aí, edificar. É um verbo interessante, ele aparece diversas vezes no Novo Testamento. Palavra no grego aí, o verbo oikodomel. Uma definição curta e assim muito clara para esse verbo é construir uma casa. Ou eu ergo um prédio, um edifício, eu construo. Então, quando o texto diz que nós devemos seguir a edificação de uns para com os outros, nós devemos então pensar
e aí no sentido lógico figurado da construção de uma casa, onde é feito primeiro os alicerces, é lançado os fundamentos da casa, e Jesus fala sobre isso, né? Aquele que edificou a casa sobre a rocha e aquele que edificou a casa sobre a areia. A edificação feita sobre a rocha, ela vai permanecer, ainda que venham os temporais, ainda que as águas subam, a casa vai permanecer firme. Mas a casa que foi edificada sobre a areia, vindo a tempestade, ela vai desabar. E Jesus diz lá no texto que é grande a sua ruína. Então, quando a gente pensa nessa questão da edificação de uns para com os outros, nós aí temos que pensar no fundamento. E o fundamento, querido irmão, querida irmã, para que possamos construir a vida do irmão, o fundamento é a palavra de Deus. Quando a gente pensa nessa linguagem figurada, o sentido dela é o seguinte: a construção do caráter. Então, se eu pensar em edificar o irmão, eu preciso pensar em construir o caráter do irmão, e o irmão precisa pensar na construção do meu caráter, porque o mandamento é recíproco, uns aos outros. Eu tenho o dever de edificar os irmãos, e os irmãos têm o dever de edificar a minha vida. Isso não é um trabalho apenas do pastor e dos presbíteros e diáconos, ou seja, os líderes da igreja, né? Esse é um trabalho do corpo de Cristo. É também função do pastor e dos líderes, mas como também é função dos membros da igreja. Efésios 4, vamos dar uma olhada ali em Efésios 4, versos de 11 a 13. Ali fala sobre a edificação do corpo, e ele fala de alguns líderes, né, que o Senhor levanta na igreja para ajudar nesta edificação, na construção do caráter do corpo de Cristo. E, queridos irmãos, diga-se de passagem que esse é um tempo em que a igreja precisa trabalhar fortemente na construção do caráter do corpo de Cristo. Porque temos visto crentes e cristãos de todo tipo e ordem, e na sua maioria falta trabalhar o caráter. Porque o propósito, a visão bíblica é que o nosso caráter ele vá sendo construído até que ele chegue ao caráter de Cristo. E esse texto de Efésios, ele deixa isso muito claro. Por favor, abra comigo Efésios 4, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 13. Diz aí o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí o verbo edificar. Para a edificação do corpo de Cristo, foi que o Senhor deu alguns dons e distribuiu à igreja. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o caráter do corpo de Cristo, dos membros desse corpo, precisam ser edificados. Até que ponto nós devemos ser edificados? E aí o versículo 13 vai apontar com muita clareza até que ponto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até que todos nós cheguemos à maturidade, a perfeita varonilidade, ou seja, a estatura de varão perfeito. O varão perfeito é Cristo, ele é o nosso alvo. Essa deve ser a nossa meta, ser igual a Cristo. Então, queridos, na caminhada,
no corpo de Cristo, essa meta ela não pode ser deixada de lado. A gente não pode ter crentes velhos de igreja, porém não maduros, não com caráter trabalhado. O caráter de Cristo precisa ser trabalhado em nós e, lógico, isso leva tempo, isso gasta tempo, isso dá trabalho, isso é feito no processo do discipulado. Por isso que toda igreja precisa do discipulado, o corpo de Cristo, para que ele seja edificado de maneira saudável. Toda a igreja precisa estar envolvida no processo do discipulado. E assim, então, nós vamos nos edificando uns aos outros, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Querido irmão, querida irmã, quando nós pensamos na nossa vida cristã, nossa vida com Deus, nós precisamos pensar nesse aspecto da edificação e fazer uma reflexão. Será que eu estou crescendo na fé? Será que eu estou sendo edificado na fé? Será que eu estou crescendo na palavra? Crescendo no relacionamento com os irmãos? Será que eu estou crescendo no ministério que Deus me confiou, nos dons que o Senhor me deu? Será que eles estão sendo desenvolvidos? Será que eu estou cada dia mais parecido com Cristo? A gente precisa, queridos irmãos, pensar nisso. A gente não pode simplesmente deixar a vida nos levar. Nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos ser edificados a cada dia. Esse é o nosso alvo. Porque quando Deus criou a igreja, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, e antes da sua morte, a função de Cristo era plantar a igreja, formar discípulos que iam então formar discípulos, e a pregação do evangelho se espalharia por todo o mundo. Qual era a visão de Deus? Era uma, muito clara. O objetivo de Deus era ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Cada irmão, cada criança que nasce na fé, cada bebê espiritual, ele tem como objetivo de se parecer com Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus com a igreja, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É o que o texto diz aqui, em outras palavras, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Nós, a igreja de Cristo, somos os santos. Para o desempenho do seu serviço, né? À medida que a gente vai crescendo na fé, a gente vai servindo a Cristo, servindo a igreja, né? Para o seu serviço. Mas, além do serviço, nós precisamos ser edificados até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Ou seja, cada irmão que nasce na fé, ele tem como objetivo, ele precisa caminhar para a maturidade, ele precisa crescer na fé. E isso vai depender de mim e de você, querido. Por isso sempre haverá berçário na igreja, porque os cristãos vão nascer de novo. Isso é natural. Sempre haverá crianças na fé, mas sempre haverá adolescentes, sempre haverá jovens, adultos e anciãos. Esse é o processo natural da igreja. E o adolescente pode ajudar a criança pode ajudar o bebê recém-nascido. O jovem pode ajudar o adolescente, o adulto pode ajudar o jovem, e o ancião pode ajudar o adulto. E assim, mutuamente, nós vamos nos edificando a cada dia. E esse é um processo que não para nunca, a não ser quando Cristo voltar para levar a sua igreja juntamente com eles. Porque todos nós começamos um dia na fé e temos que caminhar para a maturidade, ou seja, a perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando chegamos a essa estatura, nós chegamos então à maturidade. E a gente vai continuar ajudando os outros que estão vindo atrás de nós. Esse é o grande segredo da igreja. E a igreja precisa se debruçar sobre esta realidade. Queridos irmãos, nós não podemos continuar tendo igrejas somente de berçários, com bebês que ficam ali 10, 20, 30 anos e ainda continuam sendo crianças em Cristo. De maneira nenhuma. Precisamos avançar na fé e crescer e chegar à estatura de Cristo, ser parecidos com Cristo. Quando você estuda a história de missões, você vai achar um conto missionário, que é uma realidade, a respeito do missionário Davi Livingstone. Conta-se que certo missionário chegou na África, em uma determinada aldeia, e ele começou a falar sobre Jesus e contar histórias de Jesus, e os nativos daquela aldeia começaram a aprender e disseram um dia para aquele missionário: olha, esse Jesus já esteve aqui entre nós. Ele veio aqui, ele viveu entre nós um período. E depois ele foi embora. O missionário, então, assustado, pediu que os nativos passassem a descrever como era esse Jesus que esteve entre eles. Os missionários, então, começaram a descrever a pessoa de Davi Livingstone. E o missionário, então, foi pesquisar quem poderia ter estado ali antes dele, que aquela tribo identificou como sendo o Senhor Jesus. E o missionário chegou à conclusão que quem esteve ali foi o missionário Davi Livingstone, missionário explorador na África. O primeiro homem branco a cruzar a África de ponta a ponta, ida e volta, descobriu vários rios e lagos e fez um mapa da África atualizado, de maneira que ganhou prêmios na Inglaterra, ficou anos e em um determinado momento pensaram que ele estava morto, porque não havia notícia de Davi Livingstone. Esse homem destemido, missionário explorador, a vida dele, queridos irmãos, se pareceu de tal maneira com a de Cristo, que aquela tribo, então, um certo dia, o identificou como sendo o próprio Cristo. E, queridos irmãos, essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo, chegar à estatura de Cristo, parecido com Cristo, porque esse é o nosso nome, cristãos, parecidos com Cristo. Um cristão é um protótipo de Cristo, vamos dizer assim, alguém parecido com Cristo, pequenos cristos. De maneira nenhuma eu e você podemos perder essa visão. Nós precisamos trabalhar duro, com afinco, cada dia, eu e você, para caminharmos para o alvo da soberana vocação de Deus. É o que Paulo vai dizer lá em Filipenses. Vamos comigo aí, Efésios, o próximo livro é Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 12. Paulo ele está focado nesse alvo, de caminhar sem olhar para trás, para o prêmio da soberana vocação, para chegar à estatura de Cristo, à estatura de varão perfeito. Filipenses 3, vamos ler junto comigo do verso 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos,
tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Precisamos andar de acordo com o que já alcançamos, com a maturidade em que chegamos, mas precisamos prosseguir o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Nós precisamos, queridos, perseguir este alvo, de ser cada dia mais parecidos com Cristo. Isso diz respeito a mim e a você, porque à medida que eu caminho, eu preciso ajudar você a vir juntamente, preciso sentar para edificar a tua vida e você para edificar a minha vida. Agora, queridos irmãos, ninguém vai ajudar a edificar o outro irmão se ele não estiver no processo de crescimento, se ele não estiver também recebendo ajuda. Por isso, os mandamentos da mutualidade, uns aos outros. Eu preciso ajudar a edificar a sua vida, o seu caráter, e você precisa ajudar a edificar o meu caráter. Nenhum de nós sabe tudo que não possa ser ajudado em alguma área, em algum momento. Por isso, os mandamentos da mutualidade. Edificai-vos uns aos outros. Construa o caráter uns dos outros. Numa outra linguagem, eu preciso ajudar a construir o caráter do meu irmão, e o meu irmão precisa ajudar a construir o meu caráter. E aí, lógico, isso exige de mim, de você, humildade para ouvir e perceber os erros e abrir mão dos erros e seguir para o prêmio da vocação de Deus. Isso exige muitas das vezes coragem para chamar o irmão e confrontar o irmão e mostrar o erro do irmão. Isso é ajudar na edificação do irmão. Requer humildade para receber ajuda e requer coragem para dar ajuda. Muitas das vezes nós vemos alguém no erro e ficamos com medo, tímido, amedrontado de ajudar o irmão. Nesse processo da edificação mútua, querido irmão, querida irmã, essas duas coisas são primordiais. Humildade para receber ajuda e coragem e autoridade do Espírito, é lógico, para dar ajuda, para oferecer ajuda ao meu irmão. Amém? Vamos a Pedro. 1 Pedro, quero olhar mais alguns textos que falam da edificação. 1 Pedro 2, versículo 5. Nosso irmão Pedro também fala da edificação mútua. Ele diz aí o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro diz que nós somos pedras que vivem, e nós somos edificados, sois edificados, casa espiritual. Pedro vai usar o mesmo verbo, né, com a mesma linguagem figurada. Nós somos o corpo de Cristo, membros um dos outros, nós somos a casa espiritual, a casa viva. Nós somos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Querido irmão e irmã, isso é um privilégio, nós sermos a morada do Espírito Santo, que a cada dia ela está mais limpa, mais pura, e o Espírito Santo a cada dia nos enchendo, para que sejamos então cheios do Espírito e cada dia mais parecidos com Cristo. Mas o nosso irmão Judas, mais à frente um pouco, Judas, último livro antes do Apocalipse, versículo 20, ele também vai falar da edificação dos crentes. Judas, versículo 20, Judas só tem um capítulo. No versículo 20, olha o que diz o nosso irmão: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas aqui fala exatamente da edificação mútua. Vós, porém, amados, edificando-vos
seja, uns aos outros, na vossa fé santíssima. A fé no Senhor Jesus, queridos, é uma fé santíssima. E nós devemos edificar uns aos outros e devemos orar sempre no Espírito, orar uns pelos outros. A nossa vida de oração e comunhão com a palavra, ela precisa ser mantida diariamente, para que então eu tenha bagagem, eu tenha alimento sólido para edificar a vida do meu irmão, eu e meu irmão para edificar a minha vida. Último texto, vamos voltar a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, parte B. E esse versículo ele fala da edificação e também da consolação. Por isso eu escolhi também esse mandamento. Consolai-vos uns aos outros. No mesmo versículo nós temos aí dois mandamentos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Diz o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Os filipenses já estavam se edificando mutuamente, mas deveriam continuar. Paulo diz: edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Eles já estavam fazendo, já estavam na caminhada da edificação uns aos outros, mas Paulo está estimulando que eles continuem. Mas nesse mesmo versículo, Paulo vai falar do consolo. Consolai-vos uns aos outros. É o começo aí do versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros. E eu queria olhar também essa palavra com vocês. Palavra consolai-vos, palavra lá no grego, parakaleo, que significa chamar ao lado, exortar, encorajar, consolar. A palavra parecida aí, paráclito, que é a palavra para o Espírito Santo, e não é à toa que o Espírito Santo é chamado do Consolador. Essa palavra aí, paráclito, né? E aqui temos o verbo parakaleo, tem a mesma raiz, as duas palavras. Então, o trabalho de consolar o irmão é chamar o irmão para o lado. E então consolar, encorajar o irmão no momento que ele está desanimado, né? Paulo vai dizer mais aí à frente, em Tessalonicenses 5,14, olha comigo aí. Olha o que Paulo vai continuar falando para aquela igreja. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Veja que tem aí 4 mandamentos num só versículo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Então, se alguém na igreja é insubmisso, nossa tarefa é admoestar esse irmão, para que ele volte para a submissão. Mas também a tarefa é de consolar. Consolar a quem? Os desanimados. Consoleis os desanimados. Mas ampareis os fracos. E sejais longânimos para com todos. Paciência. No trabalho do consolo, querido, é preciso ter paciência. O irmão está desanimado, aquele irmão que tudo para ele vai dar errado, tudo que ele fala é negativo. E aí você então vem com toda a paciência, toda a longanimidade, animando aquele irmão, fortalecendo aquele irmão, mostrando a ele as promessas bíblicas, mostrando a ele o consolo de Deus, mostrando a ele que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mostrando ao irmão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes encontramos um irmão desanimado por algo que aconteceu, cabisbaixo, por que comigo, por que logo eu? E aí então você vem com a palavra de consolo, mostrando ao irmão que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há nada, querido irmão e irmã, que aconteça comigo e contigo que Deus não tenha ciência.
Deus tem ciência de todas as coisas. E se Ele permitiu algo, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Você pode dar um amém, você pode dizer amém. Querido irmão, muito bem-vindo. Boa noite, Suélio. Boa noite, Leonardo Ferreira, meu primo. Deus vos guarde pelo seu poder. Então, esse trabalho do consolo aos irmãos é algo extraordinário. É o trabalho que o Espírito Santo tem conosco. Ele é o Consolador amado. E se eu estou cheio do Espírito Santo, logo eu tenho condição de ajudar o irmão. Porque o Consolador está comigo. Então, se eu tenho o Espírito Santo e se eu tenho uma palavra, nunca podemos abrir mão da palavra, porque a palavra é a base, né, da construção, da edificação. Nós precisamos ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Né? Esse é um outro texto, eu não coloquei aqui, mas estive olhando ele hoje. Edificados na vossa fé santíssima, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, querido irmão, eu e você temos que nos debruçar sobre a palavra todos os dias, porque vai haver momento que a gente vai precisar consolar o irmão, e nós vamos pegar o quê? Pegar a palavra. Porque é a palavra que vai dar todo o alicerce para que o irmão saia daquela condição de desconsolo, né? Como diz aqui o texto, de desânimo. Consoleis os desanimados, mostrando, irmão, que nada nunca está perdido, porque Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que águas rujam e espumejem, ainda que haja Covid-19, ainda que surjam outros fungos e bactérias e ervas daninhas, e pode surgir qualquer coisa, querido. Deus está conosco. Ele é o refúgio e a fortaleza. E essa é a palavra de consolo para mim e a você. Hoje eu fiquei muito alegre. Meu pai foi vacinado hoje. Daqui a 33 dias, querido irmão e irmã, se a vacinação continuar nessa sequência, eu serei vacinado. Pela graça de Deus. Já estou com 55 anos, então já fiz a conta. Hoje vacinou quem tem 87 anos. Faça aí as suas contas. Se a Prefeitura do Rio de Janeiro continuar nessa mesma pegada, já já você será vacinado e terá um pouco mais de tranquilidade para sair às ruas e voltar às atividades quase que normais. Porém, os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Ele é o nosso guarda, ele é o guarda de Israel. Amém? Querido irmão, querida irmã, consolai-vos uns aos outros. Vamos no capítulo 4, verso 18, aí, na mesma carta de Paulo aos Tessalonicenses, 4,18, Paulo diz aí, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo vem falando aí da situação dos mortos e a vinda do Senhor, que está próxima. Então, quando ele acaba essa sequência, ele diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Querido irmão, querida irmã, a vida do Senhor está próxima. Seja animado, não fique desconsolado, não fique abatido, desanimado com tudo que tem acontecido à nossa volta, no mundo, muitas das vezes na nossa família, né? Por todos os lados morreu gente, a gente perdeu amigos, né? Porém, a volta do Senhor está próxima. Seja consolado com essa palavra. A nossa ida para o céu, a nossa morada com Cristo está mais perto do que ontem. É o que diz a Bíblia. Nós estamos mais perto da nossa redenção do que quando cremos. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Fique firme, não desanime, não perca a sua fé. Não pense que o mundo está abandonado, porque não está. Acima de tudo, a palavra de Deus afirma que Deus está com seus olhos a contemplar os fiéis da terra. Querido irmão e irmã, eu e você jamais ficaremos desamparados. Jesus prometeu, e ele cumpre,
E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Muito bem-vindo, Josimar Duarte, meu querido irmão e amigo. Mas eu quero olhar mais um texto com os queridos irmãos. Vamos a 2 Coríntios 13, versículo 11. Volta aí um pouco na sua Bíblia. 2 Coríntios 13, verso 11. Ele vai falar de consolo, porém ele vai falar mais um mandamento que é: aperfeiçoai-vos. E aí a gente vai então caminhar para o final com esse mandamento: aperfeiçoai-vos mutuamente. Eu e você, querido, precisamos ser aperfeiçoados na fé, aperfeiçoados no caráter. 2 Coríntios 13, verso 11, olha o que diz aí. Paulo, no fim da sua carta, na saudação final, ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Quanto ao mais, irmãos, se você for uma outra tradução, e eu tenho aqui a tradução da Bíblia Alfa-Lite, essa palavra Deus aí, ela também, em algumas outras traduções, ela está alegrai-vos, porque é uma saudação de despedida. Então ela tanto cabe aí a Deus, como vá em paz, fique alegre. E nessa Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, regozijai-vos, sejais restaurados. E aí a palavra para aperfeiçoados é o verbo catartizo, aquele verbo que nós temos olhado, e aí eu digo nossas ovelhas, né, que eles que congregam aqui no canal do Anil, todas as vezes que a gente trabalha na questão do discipulado, a gente vai usar esse verbo catartizo, que significa restaurar. Era usado para os médicos quando restaurava ossos quebrados. Na saudação final, Paulo está dizendo: irmãos, alegrai-vos, regozijai-vos, sejais restaurados, sede consolados, sede de um mesmo pensar, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, ao mesmo tempo que eu preciso consolar o irmão, eu preciso ajudar a restaurar o irmão. E na nossa listagem aqui, esse é o mandamento de número 25. Eu fui lá na frente: aperfeiçoai-vos mutuamente. Eu preciso ajudar você a aperfeiçoar a sua vida na fé, aperfeiçoar, restaurar, consertar. Tudo isso tem o mesmo significado nesse verbo, catartizo. Nós vamos olhar alguns textos e ele vai se encaixar em diversas situações. Aperfeiçoai-vos mutuamente. Eu preciso ajudar você a ser aperfeiçoado. Isso faz parte do processo da edificação. Porque uma construção, ela começa a estar muito feia, né? Tem ali só os fundamentos, depois começa a colocar os tijolos, e aí vem embolso, mas quando você chega no final da construção, a casa está embelezada, depois vai entrar arquiteto, paisagista, e você olha a foto do começo da obra e no final da obra, e você vê a transformação, a mudança ao longo do tempo e na nossa vida ao longo dos anos, né? Nós, quando começamos na fé, a gente fazia malcriação à toa, ficava aborrecido à toa. Alguém chamava a nossa atenção, a gente já ficava bicudo, mas a gente vai crescendo, isso vai passando, porque a gente começa a entender que cada vez que nós erramos, a gente precisa voltar e se retratar. Se a gente falou mal do irmão, a gente tem que tratar com o irmão. Se a gente ficou devendo o irmão, a gente tem que ir lá, né, pagar o irmão, pedir perdão, essas coisas todas. Isso ao longo do processo, queridos irmãos e amigos, a gente vai sendo restaurado, a gente vai aprendendo, a gente vai tapando as lacunas, os buracos da nossa vida,
no processo do discipulado. Por isso, é de extrema importância que a igreja esteja envolvida no discipulado, porque é no discipulado que a gente então vai fechando as brechas, restaurando a vida dos irmãos. Eu e você precisamos trabalhar duramente, fortemente, no processo do discipulado. A nossa vida precisa ser restaurada todos os dias, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Então, queridos, esse processo ele é contínuo na vida cristã. Eu queria olhar mais um texto além de 2 Coríntios 13, verso 11, que fala aí sobre consolar e ao mesmo tempo sobre aperfeiçoar o irmão. Vamos olhar Gálatas 6, verso 1. Na minha Bíblia aqui está na mesma página, ou seja, 2 páginas à frente. Você pode achar aí Gálatas 6, versículo 1. Paulo vai falar sobre restaurar o irmão, corrigir o irmão que porventura tropeçou, falhou, teve alguma falta na sua vida cristã. Gálatas 6, verso 1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, qualquer falta, pode ser qualquer uma, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. A gente sempre precisa estar em vigilância. Não foi à toa que Jesus orientou os discípulos lá no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ninguém deve ficar soberbo achando que nunca vai cair. É preciso andar em vigilância. Paulo vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas esse versículo, Gálatas 6:1, diz aí: vós que sois espirituais, corrigi o irmão. Corrigir aí é o mesmo verbo, catartizo. Restaurai o irmão. Levar o irmão para o local que ele deveria estar. Levar o irmão para a posição que ele deveria estar. Consertar algo na vida do irmão. E algumas vezes o irmão vai precisar consertar algo na minha vida. Então corrigir aí é o mesmo que aperfeiçoar o irmão, é o mesmo que restaurar o irmão, é o mesmo que consertar algo, algum detalhe na vida do irmão. E aí eu quero lembrar, querido, mais uma vez, é preciso humildade. Na caminhada na fé, a gente percebe que, na maioria das vezes, os irmãos não crescem porque falta humildade. Primeiro, para perceber que errou, olhar para dentro de si, perceber o erro. E segundo, para receber a demonstração e seguir em frente. Nós somos falíveis. O ser humano, ele é falível. Todos nós pecamos. A palavra de Deus diz: não há homem que não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu e você, quando pecamos, só temos um caminho: pedido perdão, e aí, lógico, abandonar o pecado e caminhar para o crescimento. Quando o irmão ver o nosso erro e nos chamar no canto e nos corrigir, eu preciso ter espírito de humildade. O irmão precisa ter o espírito de brandura, como diz o texto, e eu preciso ter o espírito de humildade para receber aquela exortação. Exortação nada mais do que isso. Quando o irmão nos chama para perto e nos corrige com amor, com graça, com espírito de brandura. Mas nós vamos achar também essa palavra, querido, em outro texto. 1 Coríntios 1, versículo 10. Volta aí um pouco. Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios.
capítulo 1, versículo 10. Aqui a correção já é numa outra área. É na área dos relacionamentos. Diga-se de passagem, é algo que a igreja carece de trabalhar muito, os relacionamentos. 1 Coríntios 1, verso 10 diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A palavra inteiramente unidos é o verbo catartizo, né? Num outro tempo, é lógico. Se nós formos traduzir de uma outra maneira, sejais restaurados na unidade. E aí, se a gente pensar no corpo de Cristo, nas igrejas locais, né? Qual igreja que não precisa de restauração na unidade entre alguns irmãos, às vezes entre toda a igreja, às vezes parte da igreja? Então, querido, esse processo de aperfeiçoamento, ele é em várias áreas. Na vida pessoal, mas também na vida relacional no corpo. Nós devemos ser aperfeiçoados no relacionamento. Ou seja, cada dia eu preciso ser mais paciente com meu irmão, e ele mais paciente comigo, mais longânimo, né? Cada dia. E com isso a gente vai sendo restaurado na nossa unidade, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. E não devemos ficar olhando para trás, mas, como disse Paulo, prosseguir para o alvo. Esse é um trabalho forte que devemos persistir no discipulado. A restauração nos relacionamentos. Eu costumo dizer aqui, na nossa pequenina igreja, quer saber como está o relacionamento dos irmãos, põe para cozinhar junto ali as irmãs, põe os homens para jogar um futebol, e já já você vai saber como está o relacionamento, como está cada um na sua vida devocional com Deus. A nossa vida devocional vai falar na nossa paciência, na nossa longanimidade com o irmão. Quanto mais cheio do Espírito eu estou, mais cheio da palavra, mais paciente eu estou. E aí então vou poder ajudar meu irmão, o irmão vai poder me ajudar, e a gente então vai se aperfeiçoando mutuamente. Último texto, vamos voltar a Efésios 4, texto que nós já olhamos. Efésios 4, versículo 12. Nós já lemos esse texto e demos ênfase na edificação, mas ele fala também do aperfeiçoamento. Efésios 4, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com vista à restauração dos santos. Aí é o mesmo verbo catartizo. Restaurar, aperfeiçoar. E aqui o texto vem falando, né, de alguns líderes da igreja. Versículo 11, o texto diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, dons do ministério foi dado à igreja para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, não há outro caminho, a gente precisa obedecer os mandamentos. Lembrando que o mandamento é uma ordem de Cristo. Quando falamos na quarta passada sobre o amor, foi o primeiro mandamento que nós abordamos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei.
Então esse mesmo peso que o mandamento dá para o amor, ele dá para a edificação, ele dá para a consolação e ele dá para o aperfeiçoamento. É uma ordem. Eu preciso amar o irmão, preciso edificar o irmão, eu preciso consolar o irmão, mas eu preciso também aperfeiçoar o irmão, ajudar o caráter do irmão a ser construído e ser igual ao caráter de Cristo. Esse é o nosso alvo, querido irmão, querida irmã, como igreja. Não se contente com menos, não se contente com uma vida cristã medíocre, pequenina. Não, nosso alvo é ser igual a Jesus. Lembre-se disso, Deus, quando criou a igreja, ele tinha um alvo: ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se você e eu somos parte da família de Deus, se nós nos denominamos cristãos, discípulos de Cristo, o nosso alvo é ser parecido com Jesus. Amém? Deus te guarde, Deus te dê um restante de semana abençoado, para o louvor da graça do Deus Todo-Poderoso. E quando você encontrar um irmão, lembre-se que você tem o dever de amá-lo, tem o dever de edificá-lo, tem o dever de consolá-lo e tem o dever de aperfeiçoá-lo. Portanto, pense bem no que você vai falar, o que vai ouvir, o que vocês vão conversar, porque não há tempo a perder, querido irmão, querida irmã, caminhamos para o fim. Então precisamos edificar os irmãos, consolar os irmãos e aperfeiçoar os irmãos. Amém? Vamos orar. Nessa oração vamos orar pelos enfermos, todo e qualquer irmão ou irmã ou pessoa que você conhece que está enfermo, você coloque agora diante de Deus, o Todo-Poderoso, que Ele tem poder para curar, para restaurar a vida de qualquer pessoa. Amém? Oremos então. Querido Pai, te adoramos por esse tempo em que podemos olhar a Tua Palavra e ser confrontado com ela, Senhor, sabendo que é dever de cada um de nós caminhar em amor com os irmãos, caminhar na edificação mútua, caminhar no consolo mútuo e caminhar no aperfeiçoamento recíproco. Ó, querido Pai, ajuda-me a cada dia, ajuda meus irmãos a buscar em Ti, ó Deus, a cada dia, recursos espirituais para que possamos ajudar uns aos outros, recursos para a nossa própria vida e recurso para ajudar os irmãos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a estatura de varão perfeito, a unidade da fé, para que o mundo olhe para nós como igreja, ó Deus, e veja Cristo em nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos como igreja nesse tempo, um tempo difícil, um tempo de muita confusão. Ajuda-nos a caminhar para a perfeição todos os dias, para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu nome. Querido Pai, quero colocar em Tuas mãos Tua serva Márcia, que operou hoje. Continua com ela naquele hospital, restaura a sua saúde completamente. Ó Pai, que a recuperação seja notável e de maneira extraordinária, e que breve ela esteja em casa juntamente com sua família e brevemente juntamente conosco. Ó Deus, para que juntos possamos nos edificar na fé. Ó Deus, guarda cada um dos Teus filhos desta hora que estão enfermos. Visita a vida do meu pai, da sua esposa Marilda. Toca naqueles anciãos, Senhor, e continua dando saúde a eles. Traz alívio nas dores, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, visita a Tua filha irmã Ana Souza, Maria dos Anjos, Teu servo Valdeci, Tua filha Silvia. Ó Pai, em nome de Jesus, cada um dos anciãos, Tua serva, ó Deus, irmã Joana também, toca e cura os anciãos da Tua casa. Pai, cura os mais novos, cura minha esposa, toca e repreende a sua hérnia, Senhor, as dores na coluna, manifesta o Teu poder e Tua graça. Os mais jovens, toca, Senhor, o Badu, o Marcos Vinícius, a Ana Paula. Meu Senhor, cura os enfermos da Tua casa, cura a Tua serva Eliane,
Ó Deus, manifesta o teu poder. Ó Deus, o pequenino Isaac, toca nele, Senhor. Traz paz e calma àquela criança, pelo poder do nome de Jesus. Deus amado, o pai do amigo do Marcos Paulo, que está internado na UTI, Senhor, toca naquele homem e cura, traz ele de volta à sua casa, ao seu lar, toca ali nas suas pernas. Senhor amado, cura aquela vida que nós nem conhecemos, mas é uma alma preciosa e precisa do teu toque. Aquela jovem, aquela adolescente que também foi pedida ali no grupo, que mora em Realengo. Senhor, toca naquela jovem, na sua perna, cura aquela jovem, Pai. Manifesta o teu poder. Deus, quantos estão enfermos nesta hora, que a mão do Senhor possa visitá-los, no nome de Jesus, Pai. Manifesta o teu poder e a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e amigos, aqueles que estão na escala domingo, até breve, até domingo, né? No máximo sexta-feira colocaria a escala. E fique alegre e firme, porque brevemente toda a igreja estará reunida juntos novamente, né? A vacina está caminhando, então levante a sua mão para o céu e louva a Deus, porque brevemente eu e você seremos vacinados, e aí toda a igreja novamente estará com disposição e tranquilidade para estar juntos e aglomerados, em nome de Jesus. Amém? Deus te guarde, Deus te abençoe. Um forte abraço, tenha uma boa noite.